A gente começa a edição do programa de hoje falando sobre um assunto sério, a depressão. É o chamado mal do século. Infelizmente, é comum encontrarmos casos de pessoas que já tiveram ou que têm esse problema. Às vezes até mesmo a gente pode estar entrando num quadro depressivo e ainda não percebeu. Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades em todo o mundo sofram com esse transtorno, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas por que a gente está falando disso agora? Porque o esporte é um excelente meio de combater a depressão, assim como outras doenças psicológicas. Ele ajuda na inserção social, no desenvolvimento e também a criar uma rotina que mantém o psicológico trabalhando. Tudo isso fez com que a dona Lucinéia conseguisse sair de um quadro depressivo, como você vai ver agora na reportagem. O esporte é capaz de transformar vidas. Inúmeras são as histórias de pessoas que passaram por grandes dificuldades e, por meio dele, conseguiram encontrar um novo caminho. E hoje você vai conhecer a história da dona Lucinéia, mulher, mãe, guerreira, aventureira, cheia de disposição e vida. Mas quem a vê assim hoje não sabe o que dona Lucinéia passou. Desde a infância, a vida lhe mostrou que não seria fácil. Natural de Governador Valadares, precisou se mudar várias vezes. Passou pelos estados do Paraná, Mato Grosso, Bahia e São Paulo. Casou-se jovem e 1 ano depois já estava grávida do primeiro filho. Tive a primeira filha antes dos 16 anos. Até os 25 tive 7 filhos, trabalhei na roça de boia fria, fui lavadeira no rio, na pedra também. E isso. E quis sair da Bahia para os meus filhos não ter o mesmo futuro que eu estava tendo, entendeu? Pensando em um futuro melhor para a família, dona Lucinéia partiu para Santo André, em São Paulo. A vida na comunidade era difícil. As enchentes constantes lhe causaram perdas e a falta do que comer era o principal desafio do dia a dia. Eu morei na comunidade ali em Santo André durante 7 anos. E foi meio difícil, enchente, etc, etc. As crianças, eles catavam na feira para a gente se alimentar, a gente superou e viemos para cá em 2002. Apesar das barreiras impostas diariamente, dona Lucinéia seguia em frente, mas o pior estava por vir: a depressão. Uma série de complicações a levaram a desencadear o quadro. Problemas de saúde, o câncer enfrentado pelo marido, as complicações da filha Débora após o parto e, por fim, a morte do pai. Daí eu larguei tudo eles e fui cuidar do meu pai durante 2 meses e meio. Aí quando eu cheguei, eu já não cheguei eu mesmo. Falar da minha mãe sempre vai ser um privilégio. Ela sempre foi o alicerce da nossa casa. Então, assim, toda a dificuldade que ela passou durante toda uma vida, ver os filhos passando fome, sem ter muito o que fazer, isso chegou no limite, assim, a doença do meu pai, eu ter ficado internada, depois a morte do pai dela na Bahia, isso desencadeou, né, a depressão. Chegou no limite que ela não tinha mais controle com ela mesma. Então ela procurou ajuda médica, começou a se medicar, né, e deitou em cima de uma cama e ali ficou durante muitos anos. Existem vários subtipos de depressão, então tem o quadro depressivo, ele pode ser subclassificado de diversas formas: leve, grave com sintomas psicóticos, sazonal, e realmente a incidência dela tem aumentado muito, não só no Brasil, mas no mundo. De acordo com dados da OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofre com depressão. São 11,9 milhões de casos. E um novo estudo aponta que em 20 anos a depressão pode se tornar a doença mais comum em todo o mundo. Eu lembro que o primeiro surto que eu tive, se eu pegasse as meninas, eu machucaria. Eu não sei como, eu saí correndo porta fora. Andei um dia, uma noite e outro dia. Aí voltei sozinha, pelo mesmo caminho que eu fui, eu voltei sem beber água, sem comer e sem nada. O meu desejo era estar naquele quarto escuro,
Aí eles faziam a festa das crianças, deles mesmo aniversário, tentavam me levar no parque. Eu ia para agradar, mas eu não queria estar ali. Eu não tinha noção de dia, hora, tempo, mês, ano. E toda hora que eu acordava, eu enchia a mão de remédio e tomava, porque eu falava, é de manhã. E aí ficou um período longo de uns 10 anos, mais ou menos, quase 11. Já fica em casa, o isolamento social, já não convive mais com os amigos, tem perdas cognitivas, então uma dificuldade maior de atenção, de concentração. Ver ela caída em cima de uma cama durante tantos anos, me doía a alma, né? Eu ficava lá, né? A chata da história. Mãe, vamos para um parque? Mãe, para um pouquinho com os medicamentos, mãe, vai parando aos poucos. Até que uma hora a senhora consegue se libertar disso. Levava ela para viajar de vez em quando, mas dava para ver que não era a mesma mãe que eu conhecia que estava ali. Não era aquela mãe que a vida inteira fez tudo por todos, sabe? E nesse período eu não conseguia ir atrás das outras medicações que eu precisava, pressão, diabetes, coração. Aí eu tive um infarto e derrame, com água no pulmão e no coração. Aí foi quando eu tive esse derrame que caiu a chavinha. Eu falei, não, tem que me cuidar, porque se eu ficar entrevada em cima da cama, do jeito que eu já tô. Aí ela tentou me levar para andar, depois a Damares. Eu ia 2 dias e não voltava. Então era isso, né? A tristeza de estar viva. Com a ajuda das pessoas que Dona Lucinéia mais ama, aos poucos ela conseguiu retomar a vida. Mas ainda faltava algo que ela ainda não sabia o que era. Foi a filha Débora, esportista nata, que a incentivou a começar a fazer caminhadas regulares e aos poucos, o que era uma atividade esporádica, se tornou um hábito. E após 3 anos, ela não deixa de caminhar um dia sequer. Ela me chamou para ir no médico junto com ela. Na volta do médico, ela falou que já estava há vários tempos sem medicamento e teve alta psiquiátrica naquele dia. Então, ali realmente virou uma chave, ela começou a fazer caminhada todos os dias. Então, através do esporte, a pessoa acaba tendo mais comprometimento. Se eu vou praticar um esporte, eu tô tendo mais autocuidado, que muitas vezes no quadro depressivo a pessoa deixa até mesmo de fazer higiene pessoal, tomar banho, escovar o dente. Então, quando ela vai praticar um esporte, ela tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do horário de dormir, né? A roupa, são detalhes assim, mas que acabam contribuindo para o autocuidado, para um zelo. O convívio social. E você acha que ela parou na caminhada? Negativo! Dona Lucinéia acrescentou também uma alimentação balanceada, exercícios de musculação, dança e até esportes radicais, como rapel, caiaque e rope jump. 3, 2, 1, bora, vamos! Aquele mal que lhe causou tanta dor e sofrimento, agora não passa de uma lembrança. É como se tudo isso tivesse ficado lá em cima e Dona Lucinéia soube a hora certa de largar tudo e pular. Hoje eu consigo enxergar de volta o brilho no olhar, o sorriso no rosto. Ela realmente voltou a ser aquela mãe forte que eu conhecia. Você sempre vai ser, mãe, meu exemplo. E assim a gente encerra mais uma história em que o esporte protagonizou a mudança de vida, a vida da Dona Lucinéia, que encontrou nele forças para saltar da depressão.